Que tal revolucionar os hábitos de estudo com estratégias que, olha, parecem quase uma trapaça de tão eficientes? Hoje, a gente vai desvendar exatamente como fazer isso. Sabe aquela situação? A pessoa senta para estudar e de repente tudo parece mais urgente. Limpar a mesa, checar o celular só por 5 minutinhos que, claro, viram 1 hora. Pois é uma frustração que todo mundo conhece. Mas a boa notícia é que tem solução. Olha, a grande verdade é a seguinte: o problema não está na pessoa, está no método. A maioria de nós, vamos ser sinceros, nunca aprendeu a estudar do jeito certo. Então pensa no que a gente vai ver agora como se fossem os códigos secretos para o cérebro, atalhos que a ciência já provou que funcionam. Primeiro, vamos validar essa sensação. Sim, estudar pode parecer uma tarefa, dolorosa e super improdutiva. É normal se sentir assim. Mas a parte boa é que quando a gente entende o porquê, aí sim dá para consertar. Essa frase aqui, ela resume o problema perfeitamente. É o famoso ciclo vicioso da revisão passiva. Ficar olhando para a informação, mas sem internalizar de verdade. E o resultado? Chega na hora da prova e parece que todo aquele esforço não serviu para nada. Frustrante, né? É aqui que o jogo vira. A gente vai falar agora da primeira e talvez da mais poderosa de todas as técnicas, a recordação ativa. Prepara, porque é aqui que a mágica acontece de verdade. Essa comparação é perfeita para entender a diferença. Revisão passiva é como assistir alguém malhando na academia. Agora, a recordação ativa é a gente mesmo levantando o peso. O cérebro não fica mais forte só de olhar para uma informação, né? Ele se fortalece quando tem que fazer o esforço de puxar essa informação lá de dentro. O processo é simples, mas, vou ser sincero, é desafiador. No começo dá um desconforto, é super normal a gente perceber que esqueceu mais coisas do que imaginava. Mas olha só, esse é exatamente o pulo do gato. Essa pequena luta do cérebro que cria as conexões neurais mais fortes, aquelas que duram. Ok, o conteúdo foi aprendido com a recordação ativa. Perfeito, mas e aí? Como faz para não esquecer tudo no dia seguinte? Bom, é para isso que existe a nossa segunda grande estratégia. Olha só que coisa assustadora esse gráfico. Ele mostra que depois de um único dia, a gente esquece quase 70% do que estudou. É por isso que virar a noite estudando para a prova raramente funciona. A maior parte da informação simplesmente evapora. E aqui está a solução, de um jeito bem claro. Em vez de revisar tudo de uma vez só, a revisão acontece em intervalos que vão aumentando com o tempo. Cada uma dessas revisões força o cérebro a trabalhar um pouquinho mais para lembrar, e isso torna a memória permanente. É a mesma lógica de regar uma planta, sabe? Cada vez que a gente rega, as raízes se aprofundam e ficam mais fortes. Beleza, já temos as técnicas de memorização. Mas agora a gente precisa garantir que o tempo de estudo seja de altíssima qualidade. Afinal, vamos combinar, recordação ativa e repetição espaçada funcionam muito melhor quando a mente está afiada. Muita gente acha que estudar por horas a fio é sinal de produtividade. Mas é o contrário. Pensa assim, o nosso cérebro é um velocista, não um maratonista. Ele funciona melhor em picos curtos e intensos de atividade. A técnica Pomodoro respeita isso, criando os blocos perfeitos para sessões de estudo com máxima eficiência. A pessoa acha que entendeu um tópico, então aqui vai um desafio. Tente explicá-lo em palavras bem simples, como se fosse para uma criança de 10 anos. É nessa hora que as lacunas no conhecimento aparecem. Simplificar uma ideia complexa mostra que não foi só memorização, foi compreensão de verdade. É a diferença entre olhar a foto na caixa do Lego e saber exatamente onde cada peça se encaixa. Com a mente focada e a compreensão afiada, os últimos passos são sobre como interagir com o material de estudo e como proteger aquele recurso tão valioso que é a atenção. O método SQ3R transforma a leitura. Em vez de só absorver passivamente, esperando que as palavras grudem no cérebro, a ideia aqui é interrogar o texto. A leitura vira um jogo de detetive, uma busca ativa por respostas, o que torna o processo muito mais envolvente e, claro, eficaz. Esse número é impressionante e muito poderoso. 20 minutos. É o tempo que pode levar para recuperar o foco total depois de uma única distração digital. Pensa no foco como se fosse ouro. Cada vez que uma distração entra, um pouco desse ouro se perde. Por isso, proteger o ambiente de estudo, deixando o celular em outro cômodo, é fundamental para que todas as outras técnicas funcionem de verdade. Então, no fim das contas, o ponto crucial é este. O sucesso no aprendizado não é sobre estudar mais, é sobre estudar de forma mais inteligente. É sobre trocar o esforço bruto por uma estratégia comprovada pela ciência. E a mudança é real. Ao aplicar esses métodos, o estudo deixa de ser um fardo.
A gente recupera tempo, energia e, o mais importante, confiança. Passa-se a ter o controle do próprio processo de aprendizado. É uma verdadeira virada de chave. E agora, fica a pergunta final. Com todos esses códigos secretos à disposição, a questão não é se eles funcionam, mas qual deles aplicar primeiro para começar a ver a diferença imediatamente.